Fala pessoal, estão gostando da sériezinha Igrejas da Perdição? Então vamos lá falar mais um tema dessa questão das igrejas, né, da expansão gospel no Brasil. Nós já vimos temas anteriores, economia, ciência, racismo, etc. Agora a gente vai falar um pouco sobre humor. Todo mundo sabe, né, que eu tenho um canal de humor também aqui no YouTube, né? Inclusive era o meu canal principal, né? É que o YouTube com o algoritmo foi mudando, ele praticamente matou o meu canal, né? E também tive alguns probleminhas também que me impediram. Mas nesse canal de humor, pessoal, o comentário que eu mais recebo lá durante o ano inteiro é o seguinte: com Deus não se brinca. Mesmo em vídeos que não tem nada a ver com Deus, ou com religião, nem com Bíblia, frequentemente eu escuto esses comentários. Uma vez eu fiz um vídeo a pedido de um amigo capixaba, que era um amigo do Espírito Santo. Ele falou assim: Ronaldo, faz um vídeo com piadas do Espírito Santo, né? Você já fez com outros estados do Brasil. Falei, legal. Fui lá, bolei umas piadinhas, até fraquinhas, né? Só para fazer um favor. Fiz o vídeo. Rapidamente chegou um ou dois lá comentando: com Deus não se brinca. Eu falei, o que tem a ver Deus com Espírito Santo, né? Porque Espírito Santo é um estado brasileiro, independente do Espírito Santo da Bíblia. Para quem não sabe, é um estado brasileiro, fica entre o Rio e a Bahia, divisa com Minas Gerais, cuja capital é Vitória. Tudo bem que o Espírito Santo é o Acre do Sudeste, né? Acho que é por isso que algumas pessoas não sabem que existe. Mas existe, tá? Tá lá, vocês podem digitar no Google, Estado do Espírito Santo. Mas só porque o nome do estado é Espírito Santo, a pessoa nem sequer viu o vídeo e a pessoa achou que eu estava zombando do Espírito Santo da Bíblia. Vocês estão entendendo? Porque essa expansão gospel, pessoal, ela trouxe um conservadorismo que não era típico do Brasil. Um falso conservadorismo, vamos chamar assim, né? Que primeiro que é uma falsa moralidade, né? Eu já falei disso em outros vídeos, né? Que as igrejas evangélicas ajudaram a expandir a homofobia no Brasil. Porque até um tempo atrás, né, antigamente na minha infância, não era nenhum problema. Hoje em dia é o maior problema do mundo. Como, por exemplo, as mulheres trans. Tanto a Rogéria, né, que é uma mulher trans, quanto a Nani People, elas já falaram em entrevista que elas usavam banheiros de mulheres, não tinha nenhum problema. Nunca teve nem sequer uma falta de respeito, troca de farpas, nada. Agora, estranhamente, é o maior problema do Brasil, né? Ao ponto dos deputados fazerem um projeto por dia contra isso. Então, você teve uma onda conservadora e uma onda homofóbica também. Né? E esses mesmos homofóbicos são os mesmos que depois estupram e matam um garotinho e depois acobertam o crime, né? A igreja, os advogados, emite nota em defesa desses moralistas. Mas além do moralismo, que eu já falei bastante aqui em outros vídeos no canal, tem também essa questão do humor, né? Eles conseguiram deixar a sociedade mais sem graça, né? Com essa bobagem de com Deus não se brinca. Por exemplo, antigamente, né, era comum você fazer piadas, brincar, zoar. O próprio Chico Anísio, por exemplo, ele tinha um personagem que ele fazia uma sátira a um pastor evangélico. Ele chamava de Jim Jones, que era uma referência ao Tim Tones, que era uma referência ao Jim Jones, aquele pastor que levou as pessoas ao suicídio lá. Então ele fazia um quadro parecido. Ele estava zombando dos pastores, mas ele usava um nome parecido, né? Tim Tones. Tem até uma vez que ele vai pedir dinheiro para os fiéis, eles falam assim: irmãos, nós estamos precisando reformar o ar-condicionado aqui da igreja, precisamos comprar ar-condicionado, que Deus pediu para mim. Aí ele atende o celular: peraí, é ele? Não, senhor, não, eles não vão recusar para o senhor. Deve entender a malandragem do pastor. E não tinha nenhum problema. Agora, de uns tempos para cá, tudo que você faz, eles vêm com essa frescura de com Deus não se brinca. Até coisas que não tem nada a ver com Deus, que nesse caso é do Estado do Espírito Santo. Tanto que esse foi um dos motivos que me levou a manter um canal de teologia no YouTube. O meu primeiro canal de teologia que eu fiz, que eu perdi a monetização, por isso que eu nunca mais usei, eu fiz por causa disso. Porque quando eu entrei na internet, eu não entrei na internet para postar sobre Bíblia, teologia, religião, nada disso. Eu gostava mais de música e piada. Mas aí, naquelas comunidades do Orkut, né, foi mais ou menos nessa época que eu tive a primeira vez acesso à internet, tudo que você falava, os evangélicos vinham falar com essa frase que com Deus não se brinca. Uma vez eu estava comentando num fórum de música sobre o Raul Seixas, né, que eu gosto do Raul Seixas. Aí já vinha lá os evangélicos: com Deus não se brinca, Raul Seixas está no inferno. Tudo eles têm que botar Deus no meio, até coisas que não tem nada a ver com Deus. É que nem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio. Porque eles pintam Deus como se Deus fosse um homem velho, de barba branca e mal-humorado, sabe? Que fosse acabar com as pessoas por qualquer piadinha. Eu faço uma piadinha lá no meu canal de pastor ou de padre ou de alguma coisa, já vem: Deus não se brinca. E isso é tão doido, pessoal, porque na verdade essa concepção de deuses mal-humorados, ela vem das mitologias pagãs. Sabiam disso? Naqueles contos de dilúvios que nós temos anteriores ao da Bíblia, como por exemplo Artahash, Epopeia de Gilgamesh, dentre outros,
Os deuses se zangaram com a humanidade porque a humanidade fazia muito barulho. Vocês sabiam disso? Então o ser humano brincava, bebia, festejava, fazia muito barulho. Aquilo irritou os deuses. E é por causa disso os deuses resolveram mandar um dilúvio sobre a Terra para destruir a raça humana. Eu acho que os evangélicos estão seguindo esses deuses, não da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, pessoal, independente da Bíblia ser uma adaptação desses contos anteriores, os judeus sempre tentaram se contrapor nessas outras culturas. E o Deus da Bíblia, ele ri. Tanto que o nome de Isaac, né, que é o segundo patriarca, em hebraico, Isaac, ele ri. Alguns acham que é uma referência a Abraão, porque Abraão riu da promessa de Deus. Outros acham que é uma referência a Sara, porque foi ela que riu. E outros acham que é o próprio Deus. Por causa daquele ditadozinho, né, quem ri por último, ri melhor. Porque eles riram de Deus quando Deus falou que Sara ia ter um filho idosa e estéril. Então você vê, Deus fez o que quando ela riu? Ele mandou um raio na cabeça dela, mandou um câncer, como esse pessoal fala por aí? Não, Deus falou, dane-se, ela vai ter o filho e pronto, e depois eu vou rir deles. Entendeu? Quem vai rir por último vai ser eu. Eu até mostrei um vídeo aqui brincando, que eu chamei assim, Sara Bolsonaro, né? Porque o texto ali é meio cômico, né? Ela ri, e depois ela fala que não riu, sendo que um daqueles 3 homens estava do lado de fora da tenda. Ele ouviu ela rindo. Por que você está rindo, Sara? Eu não ri não, tio, isso é fake news. Você riu, Sara? Eu estava aqui do lado de fora, eu ouvi você rindo. Só faltou os dois sair na porrada ali, segundo o texto. E outra coisa que os evangélicos não observam, não só evangélicos, mas qualquer religioso, porque eles têm a lente da crença sobre o livro, mas quem não tem essa lente observa é que a Bíblia ela também tem trechos cômicos, para quem não sabe. A primeira pessoa que eu ouvi falando isso é uma pessoa que eu nem sigo, aquele professor Jonathan Metz. Eu só vejo que 2 ou 3 vídeos dele aqui no YouTube até hoje. Mas um vídeo dele que ele estava falando sobre aquela polêmica do Porta dos Fundos, que os evangélicos estavam lá querendo até acabar com o canal dos Porta dos Fundos, né? Por causa do especial de Natal. Deve ter até hoje esse vídeo dele. Ele falou, olha pessoal, a Bíblia, para quem não percebe, ela tem humor na Bíblia. Ela tem passagens que são sátiras, tem passagens que são zombarias, tem passagens que são crônicas, tem passagens ali na Bíblia que Deus está literalmente satirizando alguém. Como, por exemplo, aquela passagem lá de Isaías 14, né, que os evangélicos pensam que é a queda de Lúcifer. Ali é um rei orgulhoso, que se achava o fodão, ele se achava um próprio Deus em pessoa, e ele vai à queda. Aí ali Deus fala assim para o profeta, profetiza essa sátira, essa zombaria contra o rei de Tiro. Aí ele está zombando dele. Ele fala, e aí, você não era o fodão? Você não era o pica das galáxias? Você não era a brilhante estrela da manhã? Aí você caiu do céu, meu irmão, já era. Então ali é o próprio Deus que está satirizando uma pessoa. Vamos dizer até um outro termo, né? Tripudiando de uma pessoa que teve uma queda. Toma, não falei pra você, trouxa? Cadê o Deus? Você não era um Deus? Então ali é o próprio Deus usando uma linguagem satírica para poder zombar de um homem que se achava um Deus. E dentro das passagens da Bíblia, a Bíblia tem passagens que são verdadeiramente cômicas. O livro de Samuel é o mais cômico, na minha opinião, né? Eu até já expliquei por que para os membros do canal, que o livro de Samuel tem uma influência cultural muito forte, né? De outras influências culturais. Mas o livro ele é engraçadíssimo, né? Nós temos, por exemplo, desde hemorroidas de ouro, né? Que os filisteus pegam a Arca da Aliança, e aí, para poder Deus perdoar, Deus manda hemorroidas para eles, e ratos também. Aí, para Deus poder livrar ele dessas pragas, eles mandam eles fazerem hemorroidas de ouro. Como? Eu não sei. Eu até brinquei no vídeo, eu falei assim, Emojizil, tomou Emojizil, a hemorroida sumiu. E o mais engraçado é que quando a arca volta para Israel, depois de um tempo, Davi manda trazer ela para Jerusalém. Aí o que o rei Davi faz? Ele tira a roupa, fica quase peladão lá dançando em frente à arca. Todo mundo. É o TikTok da época do rei Davi. O rei Davi é o primeiro TikToker da história. Desenrola, bate, joga de ladinho. Todo mundo. Vamos lá, Samuel. Vamos lá, Isaac. A mulher de Davi, que era Mical, ela observa aquilo da janela, do terraço. Ela, assim, que era mal-humorada, ela critica ele, né? Isso não é postura de um rei, não tem decoro, que não sei o quê. O que acontece? Deus castiga ela, ela fica estéril, segundo a Bíblia. O que aconteceu com Davi? Nada. Porque esse Deus mal-humorado que os evangélicos pintam eram deuses pagãos. Eram deuses de outras culturas, não o da Bíblia. O da Bíblia estava pouco se lixando se Davi estava lá peladão, fazendo um TikTok lá para toda Jerusalém ver. Muito pelo contrário, acho que Deus estava dando risada lá em cima. Deixa eu ver o que tem no TikTok hoje. Olha, o Davi, ele criou um canal. Vou dar um like, Davi. Entendeu? Então esse Deus mal-humorado que eles criaram não existe. Sobre aquela palavrinha, inclusive, né, que eles falam assim, Deus não se deixa escarnecer. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal, não me lembro. Não sei se eu vou conseguir achar, que eu não sei o nome que eu dei pro vídeo, tá? Mas uma hora eu vou fazer com captura de tela, eu vou mostrar pra vocês o significado real da palavra. Isso se eu não achar o que eu já fiz, tá? Porque ali não tem nada a ver com brincadeira, tá, pessoal? O segundo salmo da Bíblia, que também é de Davi, fala assim, Deus ri. Tá na Bíblia. Então o Deus da Bíblia ele não é tão mal-humorado assim
como essa expansão gospel deu a entender, ao ponto de pessoas chegar a atacar a sede de um canal como Porta dos Fundos, só porque eles fizeram uma brincadeira lá satirizando a Bíblia. Vocês lembram disso, que jogaram uma bomba lá na sede do Porta dos Fundos? E esse é o Deus que eles seguem, um Deus extremamente mal-humorado. Se você fizer uma brincadeira, esse Deus vai jogar um raio na sua cabeça. O da Bíblia, não. A Bíblia tem várias e várias outras passagens, pessoal, que eu considero cômica. Quer ver, por exemplo, o Novo Testamento? No segundo Evangelho de Marcos, tem uma passagem ali meio cômica que as pessoas não percebem, que Jesus multiplica os pães e peixes para alimentar uma multidão. Aí ele atravessa o lago para o outro lado, tem uma outra multidão com fome. Aí os apóstolos olham e falam assim, poxa, como que nós poderíamos alimentar essas pessoas, hein? Aí Jesus fica pé da vida com ele, porque ele acabou de fazer o milagre, e Jesus dá um esporro nos apóstolos. Fala, porra, vocês não viram que eu acabei de multiplicar os pães e peixes? E aí vocês perguntam, como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Ali é o próprio Jesus dando um esporro nos apóstolos por eles serem tapados. Eles acabaram de ver o milagre, e depois eles fazem uma pergunta idiota, como que a gente vai alimentar essas pessoas? Como? Isso também é cômico. Então, pessoal, o Deus da Bíblia, ele não é esse ser mal-humorado, sabe, amargo, como os evangélicos acreditam. Eu acho até que tem um porquê psicológico disso, né? Que muitas pessoas, quando elas se convertem ao evangelismo, de várias dessas igrejas diferentes, é porque a pessoa às vezes está com uma depressão, está com um problema em casa, a vida da pessoa está cheia de problemas, ela vai lá ver aquele terreiro gospel, né, que baixa de tudo, Zé Pilintra, Pombagira, Chucaveira, aí a pessoa acaba absorvendo tudo aquilo e a pessoa fica mal-humorada, porque ela nunca tratou aquelas dores pessoais dela que deixava ela com depressão ou triste. Então ela acaba trazendo aquilo para a concepção religiosa dela. Se ela vê uma piadinha, como por exemplo no meu outro canal, ela já fala, não, Deus não se brinca, amadinho. Às vezes não tem nem a ver com Deus e a pessoa está lá naquela pseudo-moralidade, sabe? Naquela seriedade toda, como se agradasse a Deus. Olha, por exemplo, os vídeos do Thiago Santinelli, são divertidos. Ele é um cara que já foi crente também, está ali brincando, e os crentes estão lá enchendo o saco. Com Deus não se brinca, você vai pagar, amadinho, você vai pagar no inferno, amadinho. Agora eu faço uma última pergunta, até para finalizar o vídeo. O ser humano é o único animal que ri, sabiam disso? Nós somos o único animal, a única espécie do planeta que tem a capacidade de criar e rir de piadas. A gente ri até quando vê alguém tropeçando na rua. Às vezes a pessoa tropeça quando você vê seus amigos, em vez de te ajudar, estão lá dando risada primeiro. Então, se Deus, na concepção deles, criou o ser humano e deu essa capacidade do ser humano, por que o ser humano não faria uso dela? Por que Deus vai dar para o ser humano um dom, que é diferente de todas as outras espécies do planeta, que o ser humano não pode usar, que seria um pecado? Quer dizer que Deus criou o homem com defeito de fábrica? Olha, eu vou colocar essa pecinha aqui, é um botão de riso, mas se o homem apertar, ele vai para o inferno. Então eu acho que não, né, pessoal? É uma pena que a nossa sociedade se caminhou para essa chatice toda que a gente vê hoje, porque na época da minha infância, até a juventude, não tinha essas frescuras todas. Todo mundo brincava, zombava, tirávamos sarros uns dos outros, entendeu? Eu, nos grupos que eu participo, eu sou sempre mais palhaço, estou sempre zoando com meus seguidores, entendeu? Não tinha essa frescura toda. Porque o Deus realmente, o da Bíblia, ele é um Deus que ri. Os deuses que não gostavam, que tinham mau humor, eram os deuses pagãos. Qual Deus será que esse pessoal segue? Tá bom? Fica aí para reflexão. Pessoal, obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Paz a todos.